A paz do Senhor a todos, bem-vindos à Sala do Banquete, nesta nossa sala maravilhosa, onde nós temos pão diário, temos momentos de orações, temos momentos poéticos, temos momentos para a família, e você é bem-vindo a esta sala, a este espaço focados na EBD. Não podemos perder o foco. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe e faça esta obra alcançar muitas outras pessoas que precisam serem abençoadas. Hoje nós vamos falar um pouco, se alimentar do nosso pão diário, que é a primeira leitura da semana, da nossa segunda-feira, da quarta lição, que nós vamos estudar no próximo domingo. A construção do templo, ela enfrentou oposição, e agora nós vamos estudar aqui a oração que vence a resistência. Está em Neemias capítulo 4, versículo de 1 a 5, que nós vamos meditar um pouco. Os irmãos sabem, isso é natural, que há um provérbio que diz, um provérbio popular que diz que não se atira pedras em árvores que não dão frutos, não é verdade? Então, às vezes, quando somos atacados, procuramos logo revidar de forma errada, com represália. E quando os inimigos da obra de Deus viram a obra crescer, são aqueles invejosos que nem fazem e nem deixam ninguém fazer e querem aparecer, e às vezes está ao teu lado, mas ele não quer o crescimento da obra, ele quer aparecer no alto da vida. Então, o que aconteceu com Neemias, o que aconteceu com Esdras, o que aconteceu com os irmãos que estavam lá, os judeus. E quando nós somos atacados, naturalmente isso é da humanidade, a gente procura logo revidar. Mas Neemias, ele nos ensina uma linda lição. Quando os inimigos viram que a obra da construção estava avançada, eles se arderam em ira, revolta, e passou a escarnecer o povo. Muitas vezes a gente fica desesperado quando acontecem as oposições e alguém começa a perturbar a mente do povo. Não se preocupe não, que sempre existiu, por sempre existiram os Tobias e os Sanbalates que perturbam a obra de Deus. Quem são os Sanbalates? Entre aspas. São aquele povo atrevidos, eles são opositores. O perigo é que eles não agem sozinhos, eles usam de artimanhas, eles fazem suas reuniões entre eles, ele incita o povo a fazer oposições, rebelião dentro da igreja. Eles são aqueles que criam grupinhos secretos, semeiam contendas contra as lideranças por onde passa e promove divisões e desastre na obra de Deus. Estes são aqueles que estão contaminados pelo espírito dos Sanbalate, ou de Sanbalate, né? Mas o que nós devemos fazer quando isso está acontecendo? Você que é pastor, você que é um obreiro, você que é um irmão, o que nós devemos? Aí Neemias, ele dá o antídoto, o caminho a ser tomado corretamente é o caminho da oração. Veja que, além do caminho da oração, junto com a simplicidade, a humildade, veja que Neemias, ele falou no versículo 9, do capítulo 4, ele diz assim: porém nós oramos. Ele não disse, como muitos dizem, eu orei, eu. Não, isso, nós oramos. Ele disse: nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra ele, era o Sanbalate, de dia e de noite, por causa deles, que eles estavam perturbando a obra de Deus. Colocou uma guarda, uma proteção,
e a guarda que nós temos é a guarda da palavra de Deus. Então, para alguns, porque nós usamos a palavra endossada com a oração. Então, para alguns ou para muitos, a oração não é mais necessária no mundo atual. Um mundo cheio de tecnologia avançadíssima, de uma forma globalizada. Para que orar? É isso? Se você chegar ali já tem tudo pronto, para que orar? Mas, meus queridos irmãos, para os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores, diante de tantos problemas que aparecem no nosso mundo, não há solução sem a oração. Quando os nossos diplomas, as nossas sabedorias, as nossas experiências, os conselhos que nós formamos tornam-se insuficientes, o refúgio é o altar da oração. Se há aqueles que desprezam o altar da oração, que são uma boa parte, há ainda aqueles que oram como Neemias e honram o altar da oração como lugar de refúgio, um lugar seguro. Porque, meus queridos irmãos, no mundo cruel em que vivemos, crentes que não oram, ele é tendente a ficar ansioso e ocioso e passa a inventar e criar modismo. Não tem prazer de vir para a igreja, não sente a necessidade de estar na casa de Deus, fazer obra de Deus. Outros, extenuados, eles querem colocar o carro na frente dos bois, como diz o provérbio, né? E depois sofrem as consequências. Eles querem agir como que fossem líderes, sem Deus ter confiado a ele ou a ela uma liderança. Neemias orou porque ele via as impossibilidades pessoais que lhe afligia, como ele continuar a obra e ajudar o povo. Aí ele foi orar. E veja que ele não fez aquela oração rápida e ficou esperando o milagre acontecer. Não, meus irmãos. Às vezes nós oramos uma vez, duas, e alguém se enfada, mas é a mesma oração? Você não recebeu a bênção ainda? Eu estou pedindo a Deus, vamos supor, assim, uma hipótese, a cura. Eu não recebi a bênção da cura, por que eu vou pedir agora uma casa? Então, precisamos aprender a orar. E Neemias, ele nos ensinou. Ele orou num período de 4 meses, 120 dias. As mesmas coisas estava pedindo. E com intensa oração, ou seja, aquela oração pertinente, até ver a vitória chegar. E o que aconteceu? As portas se abriram. Neemias não se preocupou em fazer aquela oração com um discurso cheio de palavras bonitas para impressionar a Deus. Não, meu irmão, não. Uma coisa tenho certeza, pela resposta obtida, foi uma oração objetiva, uma oração humilde, uma oração pertinente, que moveu o coração de Deus. Por isso, nunca devemos esquecer disso. O nosso inimigo, ou o inimigo das nossas almas, não respeita diplomas e nem credenciais, mas ele respeita e foge diante do crente que vive no altar da oração. É o segredo, a oração que vence as oposições, que vence a resistência. Então, essa é a oração que vence a resistência do mal. E precisamos orar, como Paulo disse aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Que Deus vos abençoe. Focados na EBD. Não se inscreva, esqueça de se inscrever. Deixe o seu like, compartilhe e Deus assim te abençoará. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.